Tudo bem, galera? Então nós estamos aqui na biblioteca aqui para resolver mais exercícios da prova paulista, primeiro bimestre de 2023. Então nós vamos dar continuação com a segunda série do ensino médio, tá? Então, vamos começar. Temos aqui as questões da primeira série, segunda e terceira série do ensino médio. Então vamos agora para a segunda série. Começando com a questão de número 40, tá? Então, vamos começar a responder. Então, a questão de número 40 é o seguinte: alguns objetos, como relógios, por exemplo, possuem luminescência, ou seja, brilham no escuro, pois foram pintados com tinta à base dos elementos rádio ou urânio e tendem a emitir partículas alfa. Essa luminescência acontece devido a... Nós temos aqui a alternativa A, radioatividade, B, mutação química, C, energia térmica, D, energia atômica e E, eletroquímica. Bom, o próprio enunciado, meus queridos, eles já dão uma pista, né? Partículas alfa tem a ver com radioatividade e os elementos rádio e urânio já dão a pista, vamos dizer assim, significativa, né? Então, no caso aqui, a questão 40 é a alternativa A, radioatividade. Mutação química, nada a ver. Mutação é um termo da biologia, né? Energia térmica, também não. Você não vai andar por aí com um relógio liberando energia térmica, né? Energia atômica também não. E eletroquímica, muito menos. Só se fosse uma pilha, né? No caso aqui, a luminescência tem a ver com a radioatividade desses elementos, emitindo partículas alfa. Então, a questão 40 é a alternativa A. Vamos marcar aqui a alternativa A. Melhorar essa setinha também, tá muito feia aí, mas a gente vai melhorando com o tempo, tá? A questão agora, vamos para a questão 41. Vamos ler ela. Então, questão 41 da prova paulista fala o seguinte: o chumbo é um metal pesado que é bioacumulativo. Acumula-se progressivamente na cadeia alimentar e não é eliminado com o tempo. Tóxico, cancerígeno, prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso. Pode afetar o sistema circulatório, levar ao desenvolvimento de anemia, saturnismo, gerar alterações neurológicas e do sistema reprodutor. Além de disfunção renal, todos esses fatores levam muitos a se preocuparem com as formas de contaminação por chumbo. E um dos envolvidos em especulações são os cosméticos. Desde o dia 27 de março de 2013, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regulamentou o uso de chumbo em cosméticos por meio da Resolução RDC 15 de 2013 e determinou que o uso de acetato de chumbo só pode ocorrer em tinturas capilares, sendo que em outros cosméticos não há nenhuma regulamentação. As doenças mencionadas nesse texto estão associadas a... Aí todas essas doenças aí causadas por esse metal pesado, o chumbo, né? Bom, vamos ver o que tem a ver com essa questão. Aí nós temos aqui as alternativas. A suscessibilidade coletiva. Bom, não tem nada a ver com um coletivo de pessoas ser suscetível ou não à contaminação por chumbo. O chumbo vai atingir qualquer um que tiver, vamos dizer assim, sido contaminado com ele, né? B, solubilidade do metal. Também não. Esse metal, ele é bioacumulativo, né? Então, ele vai se depositar o quê? No tecido adiposo, né? Nas gorduras dos organismos, né? E ele não tem como retirar. Então, quanto mais você for contaminado, mais vai ter os efeitos descritos acima, né? Letra C, predisposição genética. Também não tem nada a ver. Ela vai atingir as pessoas
de forma sem discriminação. Então é o seguinte, todo mundo que for contaminado por chumbo vai ter a ocorrência desses fatores aqui, dessas doenças descritas acima, né? Então não tem nada a ver com predisposição genética. Densidade do metal. Bom, a densidade não é a propriedade principal que vai causar as doenças, né? E sim a sua toxicidade, né? A densidade do metal não necessariamente. Concentração do metal, essa sim. Concentração, quanto maior a quantidade que você tiver desse metal no organismo, mais vai afetar com essas doenças descritas aqui acima, né? Então, a questão 41, a resposta correta é a alternativa E, tá? Então, vamos colocar aqui, marcar ela. Eu vou marcar com o pincel. Aqui de amarelo, marcar texto, né? Vou colocar aqui, ó. Alternativa E. Pronto. Marcar aqui também a alternativa 40 aqui com a alternativa A com a marca texto. Isso. Agora vamos para a próxima. Questão 42. Questão 42, meus queridos. É o seguinte. Para eliminar fungos e bactérias de muitos alimentos frescos, como carnes, peixes e mariscos, submete-se esses alimentos a métodos para prolongar sua vida útil e evitar sua deterioração. Porém, muitos alimentos não podem passar por métodos convencionais como a pasteurização térmica, por exemplo. Pasteurização, meus queridos, ela consiste em você esquentar o alimento e resfriar ele rapidamente, né? Então, esse método foi desenvolvido por Louis Pasteur, por isso que tem esse nome, pasteurização, né? Mas é um método que você mata os micro-organismos, né? Algumas bactérias, mas tem alimentos que não resistem a isso. Aí, para impedir o crescimento de agentes produtores da deterioração desses alimentos, eles são submetidos a... Aí tem aqui as alternativas. Alternativa A, eletrólise. Eletrólise, gente, é você fazer um processo de passar uma corrente elétrica em uma solução que conduz corrente elétrica, né? E fazer a quebra de algumas substâncias, né? Por exemplo, a gente consegue decompor a água por eletrólise, a gente consegue fazer uma deposição de metais por eletrólise, mas descontaminação, não. Isso daí por eletrólise esquece. Energia atômica, também não. Né? Energia térmica. Energia térmica você conseguiria, mas para descontaminar você tem que fazer o processo de pasteurização. Você tem que esquentar e resfriar. Então, mas não é isso. Já falou que ele quer uma outra alternativa, né? Alternativa D, mutação biológica. Também não. Né? A gente tem alimentos transgênicos, mas só que não entra nessa questão. Mutação biológica está descartado também. Por incrível que pareça, essa questão 42 é a alternativa E. Muita gente não sabe, mas tem alimentos hoje em dia que são, vamos dizer assim, conservados através de um procedimento de radioatividade, né? Você emite certa radiação que vai matar os micro-organismos, mas só que não vai causar nenhum prejuízo à saúde humana, né? Isso já é difundido e utilizado, né? Tanto que você pode encontrar isso em alguns produtos com essa marquinha aqui, ó. Até coloquei aqui, ó. Todo alimento que tiver esse símbolozinho aqui, ó, ele é tratado através da radiação para matar os micro-organismos e postergar o prazo de validade do produto, tá? Então, todo alimento que tiver isso, ele é tratado por radioatividade. Então, a 42 é a alternativa E, tá? Alternativa E. Vou colocar aqui. Alternativa E.
Isso. Letra horrível, mas a gente vai melhorar isso aí com o tempo, né? Então, vamos lá para a questão número 43. Questão número 43. Leia o texto abaixo. Não há dúvidas. Não há dúvidas de que frutas e verduras são parte fundamental de uma dieta saudável e balanceada, mas entre as frutas e verduras também se encontram naturalmente algumas substâncias potencialmente ruins. Um exemplo é a banana. Elas têm potássio, um elemento crucial para o bom funcionamento do organismo, mas consumido demasiado de potássio pode ter efeitos como palpitação irregular do coração, dor do estômago, náusea e diarreia. Qual medida deve ser tomada para evitar os sintomas apresentados neste texto? Bom, o potássio, meus queridos, ele faz bem para a saúde, né? Mas como tudo em demasia, né, faz mal. Até a água em demasia faz mal. Só que é o seguinte, como diria Paracelso, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então vamos analisar as alternativas aqui. Ó. Alternativa A: adicionar à plantação substâncias que contêm o efeito dos elementos, que cortem o efeito dos elementos. Não. Aqui esquece. Alternativa B: comer o mesmo alimento sem excesso. Bom, essa com certeza, né? Aqui, então, na realidade tudo, né? Você come em excesso, ele se torna um malefício, né? Tudo. Então, a gente pode consumir tudo, entre aspas, né? Uma pessoa saudável, desde que com moderação, né? Essa velha frase. Mas só que comer o mesmo alimento sem excesso, sim. Você pode comer banana à vontade, mas sem excesso. Caso isso te dê algum prejuízo de saúde, né? Alternativa D. Não, alternativa C, perdão. Consumir o alimento juntamente com outro que apresente efeito contrário. Também não. Alternativa D. Deixar de ingerir esses tipos de alimentos. Bom, no próprio texto ele fala que é um nutriente, potássio é um nutriente essencial. A gente não pode deixar de consumi-lo. A gente não pode consumi-lo em excesso, né? Mas nós temos que consumir potássio sim, né? A gente pode consumir potássio de um outro alimento, não necessariamente a banana. Mas, como a banana é uma fonte de potássio, fica mais fácil obtê-lo, né? E uma planta um alimento barato, né? Ingerir substâncias que evitem os sintomas. Bom, como eu falei, deve consumir potássio. O problema é a quantidade que ingerimos, né? Isso está nos fazendo bem ou mal. Então aqui é a alternativa B, né? Comer o mesmo alimento sem excesso. Então, vamos marcar aqui, alternativa B. Isso, com o nosso marca-texto maravilhoso, olha só. Quase que some. Mas tudo bem. Agora vamos para a próxima, então. Questão 44 da prova paulista. Então, a questão 44, meus queridos, diz o seguinte. O cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, é empregado em receitas culinárias e dissocia-se facilmente em água. O processo de formação dessa substância pode ser representado pelo modelo abaixo. Então nós temos aqui qual tipo de ligação química é formada nesse processo. Então, nós temos 3 tipos de ligação química que a gente estuda no ensino médio, né? A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Sendo que
A ligação iônica, vamos tentar colocar aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente está escrevendo direitinho. Olha que maravilha. Ligação iônica. Que letra maravilhosa. Ela é uma ligação entre um metal e um ametal da tabela periódica. A ligação covalente é uma ligação entre dois ametais, um ametal com um outro ametal, ou não metal, né? E a ligação metálica, como o próprio nome diz, metálica, uma ligação entre metal com metal. Que letra maravilhosa. Beleza. Só que a ligação iônica ela envolve o compartilhamento de elétrons. Então o metal ele tem mais afinidade em doar elétrons e os ametais em receber. Então vai haver uma transferência de elétrons do metal para o metal. E a ligação covalente, como são dois ametais, não há essa transferência de elétrons. Eles compartilham pares de elétrons em cada ligação, né? E a ligação metálica, há um modelo de ligação, para explicar esse tipo de ligação e as propriedades dos metais, que é dos elétrons estarem soltos ali, né? Modelo de mar de elétrons. Então, no caso aqui, como a gente está vendo, o sódio e o cloro, o sódio ele está doando um elétron para o cloro. Então, essa ligação aqui é uma ligação iônica. Como a gente está vendo aqui, o sódio é um metal e o cloro é um ametal, um não metal. Para a gente perceber olhando a tabela periódica, tá? Onde está a posição deles na tabela. Sódio aqui na coluna 1, né? Grupo 1 e o cloro no grupo 17, um não metal. Então, no caso aqui, tipo de ligação é a alternativa D, ligação iônica. Para a próxima. Vamos lá. Questão número 45 da prova paulista, primeiro bimestre de 2023. Questão número 45, ela fala o seguinte: os insetos possuem uma grande capacidade de andar sobre a água. Isso se deve a uma propriedade da substância denominada tensão superficial, representada pela imagem abaixo. Nós temos aqui um insetinho, ele está caminhando sobre a superfície da água. Aí nós temos as moléculas de água aqui e a interação que acontece entre elas. A bolinha maior aqui é o oxigênio e as menores são os hidrogênios. E a gente consegue ver aqui, ó, qual é o tipo de interação intermolecular entre as moléculas que resulta nessa propriedade. Então, as moléculas aqui elas vão ter uma tensão superficial devido a essa atratividade das moléculas, que faz com que o inseto consiga ficar sobre ela, tá? Essa tensão vai ser gerada, se vocês repararem, que ó, os hidrogênios estão sendo atraídos pelos oxigênios das outras moléculas e vice-versa. Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele atrai mais os elétrons para si na ligação, e o hidrogênio ele fica mais positivo. E por essa atratividade por causa desses polos, eles formam as famosas ligações de hidrogênio, né? As pontes de hidrogênio, que é uma interação intermolecular bem forte, né? Então, tá aqui, ó, alternativa A, ligação iônica. Então, a ligação iônica não é uma interação intermolecular entre moléculas, é uma interação, é uma ligação intramolecular, tá? Tá dentro da molécula, dentro dos átomos que estão se ligando ali. Então, já não é essa propriedade que tem a ver com esse fenômeno aqui do inseto. Ligação de hidrogênio. Sim, como eu falei
aqui o próprio desenho está mostrando as interações aqui do hidrogênio com os oxigênios da outra molécula, tá? Então aqui está mostrando as pontes de hidrogênio aqui interagindo. Então aqui é a alternativa B, mas vamos ver as próximas para ter uma noção e falando sobre, né? Alternativa C, ligação covalente. Também não, a ligação covalente não é uma interação intermolecular, é intramolecular, é dentro da molécula, tá? Então os átomos sendo ligados ali de dois não metais por compartilhamento de elétrons, então não é a alternativa C. Dipolo induzido, alternativa D, também não é. Dipolo induzido é uma interação bem fraca, tá? E dipolo-dipolo, também é uma interação mais fraca, não tão fraca quanto o dipolo induzido, mas também não é, tá? Então nós temos aqui a alternativa B como sendo a certa, ligação de hidrogênio. Vamos marcar aqui com nosso canetão marca-texto, maravilhoso, alternativa B. E os queridinhos é o seguinte, respondemos aí as questões do segundo ano de Química do primeiro bimestre de 2023. E por hoje a gente fica por aqui. Valeu?